Paz, igreja. Todos felizes com Jesus? Que bom. Nós seguimos a série de mensagens, né? Deus que inspira e influencia gerações. E se você lembra, né? Nós começamos o ano com amar a Deus, cuidar das pessoas, servir sem reservas, e nós estamos agora em inspirar gerações. E quando eu analiso sobre isso, falando com Jesus, ele me levou a um versículo, ele me levou a figuras na Bíblia que ele inspirou e que eu já tinha visto, já tinha lido, mas ele me mostrou de uma forma que eu ainda não tinha percebido. Nós iremos ler a Bíblia, a mesma Bíblia, pelo resto das nossas vidas. Mas sempre tem algo novo para Deus falar com a gente. Amém? E nós precisamos impactar as pessoas. Eu tenho certeza que pessoas darão continuidade naquilo que nós começamos. As promessas e os projetos de Deus irão se cumprir, independente eu estando aqui ou não. Eu preciso inspirar. Eu preciso discipular pessoas. Porque uma vez que o Patrick não estiver mais aqui nessa terra, pessoas darão continuidade. E Deus, ele trabalha com gerações. Você vê isso na vida de Davi com Salomão. Você vê isso em Elias e Eliseu. Você vê como Jesus, ele reuniu 12 discípulos e inspirou aqueles 12 para grandes coisas. E aí eu queria que você meditasse em Mateus 14, do versículo 22 até o 33. Esse versículo, esse texto, Deus, ele me mostrou algo nesse texto que eu ainda não tinha percebido. E eu queria compartilhar com vocês. Eu vou voltar para esse texto na metade da ministração, mas eu preciso começar com esse texto. Amém? Mateus 14, 22 até o versículo 33. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Qual povo é esse? Vocês vão entender. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar e ficar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. E os discípulos estavam lá no barco. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Então estava de madrugada, ok? Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Naquele mesmo instante, Jesus olha para os discípulos e diz assim: "Coragem! Sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E Jesus, ele simplesmente disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os discípulos subiram no barco e o vento se acalmou. Quando Jesus ele entra no barco, aquela tempestade, parece que Jesus ele simplesmente desligou o disjuntor, parou, apagou as luzes e acabou tudo. Ele queria ensinar os discípulos. E aí vai dizer o seguinte no 33, que é o último. E aí eu queria que vocês frisassem esse último, porque na metade da ministração eu vou voltar para esse versículo. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus, tudo muda. Nós cremos, e você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Nós iremos voltar para esse versículo, não irei esquecê-lo. Porque esse versículo e
e Pedro em específico, tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Mas primeiro, eu queria dizer algumas coisas. Uma geração que permanece, que é esse tema que eu queria tratar aqui com vocês, uma geração que permanece. Se eu fosse titular essa ministração, eu diria uma geração que permanece. E uma geração que permanece, só permanece quando ama Jesus e tem relacionamento com Ele. Entendendo isso, eu digo que tenha boas referências. Inclusive até de quem tem mais idade que você. Porque a cada dia que passa, eu estou ficando mais velho. A cada segundo. E nós temos muito que aprender com os mais velhos. Nós não podemos desconsiderar o mais novo e nem o mais velho. Nós podemos claramente andar juntos em unidade. Então, tenha boas referências. Vocês creem que as gerações são inspiradas por Deus? As gerações são conectadas. E nós vimos isso com Elias e Eliseu, com Davi e Salomão. As gerações são conectadas. O que Deus tem para a minha vida não pode parar em mim. Não pode parar no pastor, não pode parar na pastora. Aquilo que Deus colocou na minha vida, as próximas gerações darão continuidade. Nós estamos preparando a próxima geração. E aí, mas fulano é tão mais velho que eu. Mas adivinha, você está se tornando a cada minuto o mais velho. Nós estamos indo para lá, no mesmo lugar. Tenha boas referências. Sabe aquela pessoa que passou anos, mas continua com Cristo e amando Jesus? Essa pessoa que você tem que estar pertinho de você. Tenha boas referências. Os 12 discípulos é uma boa referência. Pedro e Mateus é uma boa referência. O pastor Ailton é uma boa referência. A pastora Renata é uma boa referência. Mas, quais têm sido as suas referências? O Deus que inspira e influencia gerações. Aí eu te faço essa pergunta: você está sendo influência ou você está sendo influenciado? Para Deus te inspirar e para Deus te usar como influência, você precisa conhecer a Cristo. Porém, o início das coisas nem sempre é justo. Deus usou homens e mulheres na Bíblia, Ele influenciou e inspirou, mas o início do processo desses caras não foram tão fáceis. Um exemplo é José. Um homem que Deus usou e inspirou em gerações. Em Gênesis 39, capítulo 1, versículo 23, vai dizer: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os ismaelitas. Então os irmãos dele tinham vendido. Mas vamos lá. O processo de José começou aí. E se você anda com Jesus, se prepara para os processos que Ele irá te colocar. Porque esses processos são necessários para que você influencie gerações. Faz sentido? E aí, José simplesmente foi levado para a casa de Potifar. E biblicamente, mesmo ele sendo levado como escravo, ele foi levado para um dos melhores lugares que ele poderia. Potifar colocou uma responsabilidade em José para cuidar das coisas dele. Porém, em certo momento, a esposa de Potifar começou a falar para José se deitar com ela. E é engraçado que José vai dizer simplesmente isso daqui: como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Ele não disse, irei pecar contra Potifar. Ele disse, irei pecar contra o meu Deus.
Quanto de nós temos essa ousadia e esse zelo pela intimidade com Deus? Será que nós, em qualquer oportunidade de pecar, nós não pensaremos duas vezes? Ou nós seremos igual José, que disse: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? José não queria ferir a intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia do processo que ele estava vivendo. Ele sabia que aquilo ali seria mais um ensinamento. Ele sabia que algo iria acontecer no futuro. E se ele errasse ali, uma geração poderia passar fome. Porque, se você sabe, ele teve uma visão. E o final da vida de José, ele ajudou uma geração a não passar fome. Mas compreende, se José errasse ali, uma geração poderia passar fome. Padre, o que você está querendo dizer com isso? É que você tem uma promessa, você tem um propósito. Então entenda essa responsabilidade. Porque se você não se posicionar, porque se você cometer os erros dia após dia, o mesmo pecado, aquele pecado de estimação, uma geração passará fome. Você, como embaixador do reino de Deus, não pode olhar só para um próprio umbigo. O seu erro, o seu pecado pode respingar em outras pessoas. Permanecer até o fim. E como que permanece? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. O pastor Ailton falou muito isso no nosso EBD, inclusive faça parte. Nós precisamos conhecer a Jesus. Não tem como você inspirar e influenciar gerações se você não conhece a Jesus. Se você não tem fé. Falamos aqui sobre José. Eu queria passear com você na Bíblia. E que nós também conhecemos outros caras que Deus inspirou. No livro de Bill Johnson, ele fala um pouco sobre a relação de Elias com Eliseu. Sabe? Elias influenciou Eliseu. No livro do Bill Johnson, ele começa a dizer, sobre Eliseu. Eliseu dizia: Elias, para onde você vai, eu vou. A impressão que dá, além do livro, é que não importa onde Elias fosse, Eliseu estava lá do lado dele. Não importa onde Elias fosse, Eliseu estava lá. Eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar. Por quê? Eliseu era tão convicto. Por que Eliseu era tão fiel a Elias? Por quê? Porque Eliseu, quando ele olhava para Elias, ele falava: não, esse cara é demais, esse cara, Deus inspira Elias. Ele acreditava. E Bill Johnson, ele fala um pouco sobre isso nesse livro. Só que aí Elias pergunta uma coisa incrível, pergunta umas coisas, chega até a ser engraçado. Se você, pai e mãe que está aqui, se você perguntasse para o seu filho, assim: me diga o que tu queres, qualquer coisa, o que você pediria? Você pediria um celular? Você pediria uma casa, um carro? O que você pediria? Eliseu, quando olhava para Elias, ele não estava olhando para o que Elias estava vestido, para aquilo que Elias tinha financeiramente. Eliseu, quando ele olhava para Elias, ele olhava para aquilo que Elias carregava. Então, Eliseu, ele olha para Elias e fala: eu quero uma porção dobrada. Será que as pessoas, seus amigos, as pessoas do seu ciclo, irão ter essa ousadia de dizer a mesma coisa para você? Não seja conhecido, igreja, por quanto dinheiro você tem na conta. Não seja conhecido pelo aquilo que você tem, pelos bens materiais.
seja conhecido por aquilo que você carrega. Aí sim, você inspirará e influenciar gerações. E aí, Eliseu não desviava o foco. Eliseu não desviava o foco. Elias era uma verdade. Então, um pouco antes de Elias ir, Eliseu recebe a porção dobrada. Mas por quê? Porque ele era fiel. Porque ele queria. Ele queria ser o sucessor de Elias. E eu quero levantar aqui nessa igreja sucessores. Eu quero levantar aqui na igreja homens e mulheres, crianças, jovens, que vai vestir a camisa e falar: ei, é comigo mesmo. Eu estava falando com um missionário ontem, meu amigo Bruno Sena, e falando um pouco sobre o Vila Maria, sobre a igreja que nós congregamos aqui. E ele falou algo para mim: Patrick, não leve a mal o que eu vou dizer agora, mas ele disse: se você não fazer, outra pessoa fará. Porque não é sobre o Patrick, é sobre a vontade de Deus, é sobre o processo de Deus. Se você ficar moscando, Deus vai levantar outro. Esse bairro tem muitos jovens que, quando nós estamos aqui nos domingos, eles estão saindo de bando, de baladas, porque viraram a noite, sexta e sábado, eles estão andando. Quem já viu isso? E aí? Se nós não se posicionarmos em fazer, me desculpa, outras igrejas mais apaixonadas por Jesus farão. Dói? Dói, mas é a realidade. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. E essa paixão por Jesus nos levará a pregar o Evangelho. O que Eliseu foi muito ousado em pedir isso, né? Mas algumas pessoas na Bíblia já aconteceu a mesma coisa, como Jacó pediu bênção, Salomão pediu sabedoria, e aí se Deus ele te perguntasse algo, o que você pediria para Deus? Pensa aí. Não esqueci do versículo, não esqueci de Pedro. Vamos voltar para Pedro. Quando Jesus entra no barco, estava uma tempestade. Mas eles adoraram Jesus. Pensa comigo, vamos lá. Antes do fato do barco, tempestade, Pedro andar sobre as águas. Vocês percebem que, vamos lá, vamos voltar aqui, para vocês entenderem. O que tinha acontecido antes? No início do texto, Jesus disse assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos. Você não fica com uma pulga atrás da orelha? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Logo depois do quê? O que tinha acontecido antes? O que tinha acontecido antes? Olha só. Nós fazemos parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós fazemos parte daquilo que Jesus está fazendo. Antes do acontecimento de Pedro andar sobre as águas, aconteceu a multiplicação dos pães e peixes. Só que a Bíblia vai dizer em Mateus 14 que Jesus ele se reúne com os discípulos. A intenção aqui, ele leve os discípulos para um lugar isolado. Porém, as multidões e as pessoas de outras cidades souberam que Jesus estaria lá. E cara, quando Jesus está, multidão está também. As pessoas, Jesus está lá, então estarei também. Só que os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam
que encontrariam aquela imensidão de pessoas, milhares de pessoas. Só que Jesus ele já sabia, ok? Então, entupiu de pessoas ali. Aquelas pessoas estavam com fome, aquelas pessoas estavam querendo esperança, cansadas, porque vamos lá, elas não foram de carro, igreja. Elas foram andando a pé de outras cidades, chegaram lá com fome, cansada, simplesmente querendo algo de Jesus. Nós andamos com Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Logo, você que anda com Jesus, pessoas encontrarão você pedindo algo e o que você irá entregar. Uma vez que você é discípulo de Jesus, inevitavelmente pessoas chegarão até você. Não pelaquilo que você é, mas por aquilo que você carrega. Então, as escrituras vão dizer que Jesus curou doentes de todas aquelas pessoas ali. Tinha pessoas doentes ali também. Mas, simplesmente, Jesus ele vai dizer o seguinte para os discípulos. Primeiro que essas pessoas estão com fome, elas andaram, elas estão cansadas. Eu vou deixar com que elas vão embora sem comer. Só que Jesus chega a ser engraçado, porque ele simplesmente olha para os discípulos e fala: dê comida a eles, deem de comer a eles. Só que não faz sentido. Por isso que se você querer entender e querer que tudo faça sentido, né, nós dizemos isso na IBD, nós precisamos ter fé. Nem tudo vai ter resposta, nem tudo você vai entender, você precisa ter fé. O milagre aconteceu pelo seguinte: Jesus ele pega os 5 pães e 2 peixes e abençoou. Naquele momento ainda não tinha acontecido nada. Sabe quando começa? Quando Jesus dá o pão para os discípulos e fala: distribui. Jesus ele poderia simplesmente ele mesmo distribuir os pães, mas ele queria que os discípulos fizessem parte do milagre que estava acontecendo ali. Então Pedrão estava lá, cortando aquele pão, e aquele pão não acabava, e ele pegava de um tamanho farto, para que fartasse as pessoas ali. Então começou com Jesus e terminou com os discípulos. O milagre aconteceu quando eles cortavam os alimentos várias e várias vezes e não acabava. Então eu falo uma coisa para você: faça parte daquilo que Jesus tem para fazer nessa geração. Seja um agente de transformação nessa geração. Logo após os milagres, o grande avivamento acontece ali naquele meio. Mas vamos lá. Aqueles discípulos viram Jesus curar, Jesus fazer a multiplicação dos peixes. E quantos de nós, às vezes, temos experiências lindas com Jesus? Você tem relacionamento, você vê Jesus curando, mas parece que você está com muita fé e depois passa um tempo você não está com fé nenhuma. Aqueles discípulos tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes e curar pessoas. Só que depois eles ficaram com medo. Porque logo após, Jesus ele queria ficar sozinho. Jesus se responsabilizou de se despedir das pessoas. E falou para que os discípulos pudessem ir primeiro. Mas olha só, vamos pensar, pastor. Aqueles discípulos estavam no barco, eles eram peritos naquilo. Eles estavam acostumados em ficar no barco. Eles eram pescadores. Não era uma novidade aquilo.
Mas homens pescadores já estavam acostumados com aquilo, ficaram com medo. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes, Deus vai tirar todo o controle que você tem. Todo. Porque às vezes nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos que nós temos o controle de tudo pelo nosso conhecimento. E aí Deus vai lá e tira todo o seu controle. Todo. Para você depender totalmente dele. Para você pegar o controle e falar, ó, Jesus, toma. Mas o lugar que nós muitas vezes queremos estar é o lugar de conforto. É o lugar que nós queremos ficar nos lugares que nós temos o controle da situação. Isso é natural do humano. Mas se permita entregar o controle de tudo para Jesus. Se permita se colocar numa posição onde Deus é necessário. Se permita. Naquele momento Pedro falou, não, Deus é necessário. Se não é Deus para fazer com que eu ande sobre as águas, eu vou afundar aqui. Sabe quando você se coloca na posição onde Deus é necessário? É quando você vai orar por um cadeirante. Você fala assim, não, agora Jesus tem que aparecer. Sabe, seja ousado. Porque nós queremos fazer as coisas e queremos que a margem de erro fosse praticamente zero. Você sabe que vai orar, vai acontecer isso. Você vai fazer isso para acontecer isso. E aí você se coloca numa posição onde Deus não é necessário. Mas quantos aqui estão dispostos a se colocar numa posição onde, se Deus não aparecer, eu vou morrer. Se Deus não aparecer, eu vou afundar. Se Deus não aparecer, eu vou passar vergonha. Sabe, seja ousado. Se coloque numa posição onde Deus é necessário. Nós queremos ter o controle do game. Coloque o jogo na mão de Deus. E aí, eles ficaram com medo. Vamos lá ler o versículo? Eles ficaram com medo. Quando os discípulos, no 26, igreja, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos eles estavam morrendo de medo. E se vocês lembram, era de madrugada. Então assim, eles não viram uma cena muito legal, cara. Tava de madrugada, tava escuro, e aí eles viram uma pessoa andando sobre as águas. E um ambiente de medo, tudo dá medo. Eu conheço alguns amigos que, se ele vê, assim, tá escuro, então ele vê uma coisa, um barulho, ele já acha que é alguma coisa. Mas não é nada. Mas o ambiente de medo causa medo. E aí, Jesus ele criou os céus e a terra com as palavras. Amém? E aí Jesus, ele diz com as suas próprias palavras, não tenha medo, coragem, sou eu. Sabe o que Jesus estava falando? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava expulsando o medo daqueles discípulos. E se hoje você tem medo de alguma coisa, medo da promessa, medo daquilo que Jesus tem para a sua vida, medo daquilo que Deus ele tem para você, Deus está dizendo, não tenha medo. Deus ele está expulsando todo medo nessa manhã. Eu percebo que essa geração tem muito medo, tem muita ansiedade, tem muita preocupação do futuro, tem muito medo, como que vai ser, como que será. Medo de fazer aquilo que Deus pediu. E se você está achando
que Deus ele vai te pedir coisas fáceis, não vai ser fácil, porque o evangelho não é fácil. O que Jesus vai te pedir muitas vezes não é fácil. Jesus, quando ele estava com os discípulos na mesa, antes dele falar para os discípulos irem de dois em pregar o evangelho, ele diz: olha só, os seus corpos serão partidos ao meio, as pessoas não irão gostar de você, e aí, vocês vão? Olha que motivacional que Jesus é. É para mostrar para aqueles discípulos que eles tinham que seguir a Cristo, não por status, não pelo aquilo que iria acontecer, mas eles tinham que seguir a Cristo porque eles amavam a Jesus. Porque você ainda se manter firme e fazer a vontade de Deus, Jesus olhando na tua cara e falando que o seu corpo vai partir no meio, que você tem que seguir a Cristo, seguir a Ele, você tem risco de vida, risco de morte, e aqueles discípulos ainda continuarem com Jesus, com certeza eles continuavam com Jesus porque eles amavam a Jesus. É impossível alguém continuar seguindo Jesus porque eles têm prazer nas feridas, prazer na morte. Será que ele é tão sadomasoquista assim? Eu vou seguir Jesus e o meu corpo será partido ao meio? Não! E o que te motiva hoje? O que tem te motivado? É os aplausos? É o status? Porque se isso é o que tem te motivado, você não vai aguentar. A sua motivação precisa ser a mesma motivação que inspirou que inspirou os discípulos. Que fez com que os discípulos influenciassem gerações. Por quê? Porque o que motivava os caras era Jesus. Jesus é o que tem te motivado? Jesus é a única coisa que tem te motivado. E aí Pedrão, a Bíblia vai dizer que Pedro ele afunda. E aí no mesmo instante Jesus ele pega na mão de Pedro e levanta Pedro. Pedrão, o bruto, o cara que é bravo, o cara que acha que sabe de tudo, estava lá no colinho de Jesus. Muitas vezes Deus ele vai te fazer afundar só para você ver que você depende dele. Ai de nós se não fosse a infinita misericórdia de Deus. Eu não sou bom para estar aqui. Eu estou aqui por conta da misericórdia de Deus. Eu não sou bom. O Patrick é bonzinho, eu não sou bom não, igreja. O evangelho não é para os bons, o evangelho é para os maus. E aí, no mesmo instante que Pedro, ele olha, sabe o que Pedro fala? Salva-me, Senhor, antes de Jesus pegar. Salva-me, Senhor, antes de Jesus pegar Pedro. Pedro ele fala, salva-me, Senhor. Se vocês lerem o versículo, quando Jesus ele entra no barco, os discípulos o começaram a adorar Jesus, dizendo, você realmente é o Filho de Deus. Na multiplicação dos peixes, eles não foram feito isso. Eles ficaram impactados com a cura, com os milagres, mas eles não disseram, você é o Filho de Deus. Mas quando Jesus o salvou Pedro, eles tiveram o entendimento e a revelação do Salvador. Sabe o que eu entendo com isso? Pedro tinha experimentado o Deus da cura, o Deus da multiplicação, mas naquele momento, Pedro experimentou o Jesus Salvador.
você precisa ter esse entendimento que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador. Você pode ter um encontro com a cura, mas não ter um encontro com Deus da cura. Quantas pessoas iam até Jesus e Jesus o curavam, mas essas pessoas não deram continuidade, não queriam ter intimidade com Jesus, não queriam continuar, elas só queriam a cura. Você precisa ter o entendimento e conhecer o Jesus Salvador. A experiência com o Salvador te revela que Jesus é Deus. A experiência com o Salvador te revela que Jesus é Deus. Naquele momento, Jesus com os discípulos, os discípulos ele olha para Jesus e fala: você é o Filho de Deus, você é o nosso Salvador. Isso vira a chave, isso tem total diferença. Você tem conhecido somente o Deus da cura? Você tem conhecido somente o Deus dos milagres? Você tem conhecido somente os milagres, a cura? Ou você conhece o Deus que faz os milagres, o Deus que faz as curas? Você precisa conhecer a Cristo. Naquele momento, os 12 discípulos tiveram um entendimento que Jesus é o Salvador. E aí, Pedro diz: salve-me, Senhor. E aí no final do versículo vai dizer o seguinte: os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Os discípulos adoraram Jesus. Quando você tem a revelação que Jesus é o seu Salvador, você o adora. Você o adora. E aí eu lembro daqueles Salmos 21. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o socorro? De onde vem o socorro de Pedro naquele barco, naquele mar? De onde vem o seu socorro, igreja? E aí o versículo vai continuar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Alerta. Às vezes nós, na imensidão das nossas angústias, preocupações, você tem a falsa impressão que Deus ele não está vendo os seus problemas, que Deus ele não está vendo os seus processos. E você fala: Jesus, você não está vendo? José foi levado para a prisão, porque a esposa de Potifar fez a cabeça de Potifar e colocou ele na prisão. Jesus, você não está vendo que mais uma vez, primeiro eu fui vendido, agora mais uma vez estou na prisão. E aí, Deus? José fez isso? Não. José começou a manifestar o propósito mesmo na prisão. As escrituras vão dizer que a prisão era um lugar desorganizado. As escrituras vão dizer que não tinha ordem, não tinha decência. Os soldados lá na prisão tinham trabalho para organizar ali os presos. E se você sabe, desde a linhagem, desde o começo, José tinha uma promessa que ele seria realmente governador. Mas ele não esperou ele ser colocado um anel em seu dedo para manifestar o propósito. Ele não esperou o altar com o microfone para manifestar o propósito. Ele começou a manifestar o propósito quando o cenário era ruim, quando não era legal, ele manifestava o propósito. As escrituras vão dizer que José começou a manifestar o propósito da prisão. As escrituras vão dizer que a prisão começou a ficar organizada depois que José começou a estar lá.
E às vezes nós queremos que o cenário seja perfeito, que as coisas dão tudo certo, para você começar a manifestar o propósito, para você começar a pregar. Ei! O cenário não define o seu propósito. Você tem propósito, vai e o faça. É tão bonito nós falarmos o Deus que inspira e influencia gerações. Mas será que nós temos sido influência? Eu disse isso no começo da ministração e volto a dizer. Você tem sido influência ou tem sido influenciado? Porque se eu posso fazer um PPT perfeito, nós podemos colocar um tema no culto perfeito. E você olhe e a mensagem seja perfeita, o tema seja perfeito, mas se isso não entrar no seu coração e não ser uma verdade, de nada importa. Como eu posso pregar aqui, colocar um tema legal, e você não ser influência? Você tem sido influenciado. José poderia ter sido influenciado pela mulher de Potifar, ok? Mas ele não foi. Você, quando sai daqui, você pode ser influenciado por N coisas. Mas será que você vai dizer igual José e falar, como eu posso pecar contra o meu Deus? Não fira a intimidade que você tem com Deus. Não vale a pena. Quer uma dica? Não vale a pena. Sabe o que vai acontecer? Quando você quer beber da água limpa e depois beber da água suja, você fica igual aquela corda bamba assim. Quem já fez aquele exercício? O meu amigo gosta disso, o slackline, ele fica assim, ó. Aí ele fica fazendo várias coisas. Você não sabe se você adora, se você vive com Jesus, se você peca, é uma coisa, você fica em cima do muro, cara. Você vê todo mundo levantando as mãos, adorando, e você fica tipo assim, você não sabe, você fica, é horrível. É melhor que você se acabe logo do que ficar nesse negócio. Talvez não é uma palavra que amasseie o seu ego, mas é uma palavra que coloca um entendimento que fala assim, poxa, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso influenciar e inspirar gerações. Pensa aí, você tem sido influência ou tem sido influenciado? Ah, Patrick, mas a minha influência é a pastora Renata, ok. A minha influência é o pastor Ailton, ok. Maravilha, continue. Mas se a sua influência tem sido algo pecaminosos, cuidado. Se algo pecaminoso te influencia, cuidado. Por isso que eu falei, seja repleto de pessoas, tem que ser repleto de boas referências. As más companhias corrompem os bons costumes. Só que aqueles jovens estão perdidos e você precisa ser luz. Só que se você, eu vou ser bem claro aqui, se você não entender disso que eu estou falando agora, você vai querer pregar para os caras lá e os caras vão te influenciar. Então, primeiro, seja uma verdade. Tenha intimidade com Jesus. Antes dos discípulos pregarem de 2 em 2 e fazer o que tinha feito, Jesus não disse para os discípulos pregar assim de imediato. Jesus falou, não é chegada a hora, não é chegada a hora, e aí em determinado momento aconteceu. Nós estamos aqui hoje para inspirar e influenciar gerações. Você precisa se posicionar. Ei, é comigo. Eu preciso de ajuda. Eu, Patrick, preciso de ajuda. Eu não faço nada sozinho. Eu preciso de que Jesus levante valentes nessa igreja para ajudar os pastores. Eu preciso que Jesus levante pessoas que realmente vão querer inspirar e influenciar gerações.
Quem são essas pessoas? Eu acredito que são vocês. Falei que eu iria terminar a ministração falando sobre Pedro, né? Mas antes eu preciso citar algumas coisas que aconteceu. Preciso dizer algumas coisas que aconteceu. E tem a ver, igreja, com a traição de Judas. Com a traição de Judas. Não traia Jesus por momentos de prazer. Não se venda. Jesus era discípulo. Aliás, Judas era discípulo de Jesus, preparou Judas. Jesus sabia que isso iria acontecer. Sabe o que vai acontecer? Em Mateus 27, Judas cai em si. Judas cai em si. Ele pega o saco de moedas para devolver e ele fala: ei, eu neguei o meu Jesus, eu estou arrependido. E aí os soldados falam: olha, pouco importa, Judas, tudo já foi feito. É duro, né? Tem coisa, cara, que você, palavras e coisas que você faz, você sofrerá as consequências. Então cuidado com o que você faça. Judas, desesperado, ele amarra o saco de moedas para devolver. Ele fala: eu pequei contra o meu mestre. Mas não tinha mais jeito. E aí ele joga o saco de moedas e se suicida. Paralelo ao suicídio de Judas, tem Pedrão, aquele Pedro que andou sobre as águas. Engraçado que Pedro se esconde, cara. Aquele Pedro que Deus usou e vai usar para influenciar gerações. Pedro se esconde. Pedro se esconde. E aí, em Lucas 22, vai dizer sobre isso. Ei, você não é... Se você quiser lá na Bíblia, ó, capítulo 22, versículo 54. Ei, eu te conheço. Você não é aquele discípulo de Jesus? Você não é? Você não é? Você não andava com Jesus ali no jardim? Você estava com Jesus? E aí Pedro ele fala: não sou eu. Pela terceira vez, não. Você é aquele que andou com Jesus. Ele nega pela primeira, pela segunda e pela terceira. A Bíblia vai dizer que logo após isso, passado um tempo, Jesus andando com aquela cruz pesada, ele meio que se tromba com Pedro. E os olhos de Pedro encontram os olhos de Jesus. E aí Jesus não diz nada para Pedro. Ele passa com a cruz. Que amor é esse? Jesus ele poderia dizer N coisas, como você pode ter a capacidade de ter me negado? E aí alguns estudiosos, enfim, pode pensar, Pedro negou por medo, Pedro negou por N coisas. E mais uma vez o Pedrão ficou com medo, cara, mais uma vez o Pedrão ficou com medo. Mais uma vez o Pedro negou Jesus, mas e aí? O propósito de Pedro se define no erro de Pedro, o seu erro te define, o seu pecado te define, errou, e agora Jesus desconsidera você. É assim que acontece?
Jesus, ele não desconsidera você. E quantas vezes, antes de eu ter um encontro com Jesus, antes de eu ser uma verdade, quantas vezes eu chegava do meu quarto e falava: Jesus, como o Senhor consegue me amar? Por que o Senhor ainda confia em mim? Por que o Senhor não desiste de mim? Quantas? Eu dei inúmeros motivos para Deus desistir de mim. Eu dei inúmeros motivos para Deus desistir de mim. E mesmo assim Ele me encontrava. E mesmo assim Ele te encontra. Às vezes você fala assim para aquela pessoa: se aquela pessoa cometer esse erro, para mim, eu não confio mais. Aí você perdoa. Aí a pessoa comete o mesmo erro. Aí você fala: se você cometer o mesmo, fazer a mesma coisa, nem quero mais papo. Imagina se Jesus fosse igual a você, cara. Tava todo mundo no inferno, né? Mas Ele te ama. E Ele conta com você. Você pode preparar a próxima geração? Você pode se posicionar? Porque outra pessoa, eu disse isso na minha outra ministração aqui, outra pessoa que pintou e bordou, que errou, foi Davi, cara. Davi errou muito. Mas no final da vida dele, ele acertou. Finalzinho, para morrer. Não, peraí, eu preciso preparar Salomão. Chamou Salomão na Shinta e falou: vamos lá, é isso. Você não pode cometer os mesmos erros que eu. Vamos lá. E a Bíblia vai dizer que o império de Salomão foi o mais próspero. Prepare Salomões. Prepare discípulos, prepare Pedros. Sabe o que é mais incrível? Deus, Ele sempre vai te dar uma oportunidade. Deus, Ele sempre vai te dar uma oportunidade. E aí, seguindo essa história, traição de Jesus, Pedro. Traição de Judas com Jesus, Pedro nega Jesus, e aí Jesus ressuscita. A Bíblia vai dizer, aliás, a Bíblia não, mas estudiosos vão dizer que Jesus, quando ressuscitou, ele encontrou mais ou menos 550 pessoas. Mais ou menos 550 pessoas. Dessas 450 pessoas, uma delas foi Pedro. Uma delas foi Pedro. Jesus tinha coisas para falar para Pedro. Pedro estava ferido. Pedro tinha abandonado Jesus. Pedro voltou a pescar. E uma das primeiras coisas que Jesus falou para Pedro: olha, agora você não pesca mais, agora você é pescador de homens. E aí o que Pedro fez? Voltou a pescar. E quantos de nós, quando pecamos, voltamos a fazer as coisas que Jesus não falou para nós fazermos? E ainda Pedro chamou o bonde, falou assim: vamos pescar, ainda chamou a rapaziada com ele. E aí ele ficou sabendo que Jesus tinha sido ressuscitado. Ele lá pescando. Será que Jesus vai me visitar? Será que Jesus vai me encontrar? Olha, eu neguei Jesus, eu neguei Ele. Jesus, ele se apresenta para Pedro. Jesus, ele aparece na beira do mar. Os caras estavam pescando, não tinha pescado nada. Se fosse você, o que você falaria? Nem me responde. Primeiro que Pedro estava pescando, coisa que não era para ele fazer. Primeiro que ele tinha negado Jesus.
Jesus ele poderia dizer várias coisas. E Jesus, num tom sarcasmo, entenda como você quiser, ele olha para o discípulo e fala: vocês pescaram o quê? Faz sentido. Sabe, biblicamente falando, os discípulos, Pedro, caem em si. Sabe, Jesus ele faz algumas coisas, ele fala algumas verdades para você, daquele seu erro, daquele seu pecado, só para você cair na real. Tipo assim, o que eu estou fazendo? Ele poderia ter falado assim: olha, me negou, né? Nossa, tá pescando de novo. Ele simplesmente fala assim: pescaram alguma coisa? Tipo assim, né, esse seu pecado não deu em nada. Voltou a fazer e não deu em nada. Mas Jesus ele fala com amor. Jesus ele vai se apresentar para você. Pedro negou Jesus 3 vezes. Porém, Jesus fez 3 perguntas para ele. Eu percebo que isso é incrível. E aí, ele encosta um barco, e aí Jesus ele convida não só Pedro, mas os outros discípulos que estavam lá para comer com eles. É um Jesus, igreja, que te perdoa e te convida para sentar na mesa. Quantas vezes eu pequei e Jesus me perdoou e me convidou para sentar na mesa. Jesus, ele está te convidando: ei, pecou, eu te perdoo, mas agora você vai fazer parte da ceia. Você vai ter que inspirar pessoas. Mas antes de algo incrível que aconteceu na vida de Pedrão, Pedro, ele estava lá na mesa e Jesus, ele olha e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim. Naquele momento, Pedro não nega. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre. Só que Jesus quis perguntar pela terceira vez para tocar na ferida do cara mesmo, e aí Pedro se entristece por Jesus estar perguntando pela terceira vez. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim: tu me amas? Tu me amas, Pedrão? Então apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus, apacenta as ovelhas. Quem ama Jesus, cuida de pessoas. Quem ama Jesus, cuida de pessoas. Pedro foi inspirado por Jesus naquele tempo. Pedro foi inspirado por Jesus naquele tempo. E Jesus está te inspirando hoje. Jesus, quando ele foi para o céu, Jesus já tinha ido para o céu. E aí só estava Pedro e a galera toda. E os discípulos. Pensa só, cara, nas histórias que os discípulos tinham para contar. Os caras andavam com Jesus. O que os caras aprenderam foi algo surreal. Pedro aprendeu muito. Pedro teve que dar murro e ponta de faca até aprender. Mas o cara aprendeu. Porque Jesus ele não quer você pronto, perfeito. Ele quer você disponível. E olha só, Pedro poderia ter vários problemas, ok? Como ele tinha. Mas ele tinha uma coisa que muita gente não tem. Pedro era disponível. Tem muita gente que sabe de tudo, mas não é disponível. Pedro era disponível e amava Jesus. E aquele Pedrão
já mais velho, aconteceu algo incrível, que eu quero encerrar a ministração falando isso. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, aconteceu algo incrível. Pedro, ele estava pregando, ok? Aquele Pedro que tinha negado Jesus. Vamos voltar mais atrás. Aquele Pedro que tinha andado sobre as águas e depois duvidou, ficou com medo e se afundou. Aquele Pedro que tinha negado Jesus, estava lá pregando. E Pedro lá, arrependam-se, arrependam-se. Ele pregando, estava na unção, estava doideira lá. E aí, ele começou a contar as almas ali. Ele começou a contar. 298, 299, bum, 3.000. É algo muito doido. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus apresenta para ele e pergunta 3 vezes. E agora ele estava ganhando 3.000 almas para Jesus. Eu percebo onde superabundou o pecado, superabundou a glória de Deus na vida de Pedro. E vai acontecer a mesma coisa hoje. Fique de pé. Não sei você, mas eu quero ser uma verdade. Porque não sou eu que vai te convencer de nada. É o Espírito Santo. Então ora nesse momento, Jesus, Espírito Santo, eu quero que a sua palavra seja revelada para mim. Peça para que o Espírito Santo entre e mude tudo. Jesus, nessa manhã, ele se apresenta para você e diz: tu me amas. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, inspira e influencia gerações. Quebrando ali o pão e parece que o pão não acabava, era doideira, era algo surreal. Deus ele quer derramar isso nessa igreja. Ele quer derramar isso no Brasil. Ele quer revelar isso para as pessoas. Só que você precisa estar disponível e pertinho de Jesus, porque muitas vezes Deus ele vai te dar o pão, porque Ele quer que você faça parte do milagre que Ele vai fazer. Eu quero fazer parte do milagre. Uma das minhas orações desse tempo é de Jesus, o que o Senhor tem para fazer nessa geração, eu quero fazer parte. O que é? O que você tem feito, Jesus? Eu quero fazer parte. Você quer fazer parte? Eu queria convidar toda a igreja aqui, toda a igreja, como um sinal de responsabilidade, de realmente apacentar as ovelhas. E nessa manhã, Jesus ele pergunta para vocês: tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então cuida das pessoas. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos ser uma verdade, não uma mentira. Eu tenho dito isso em algumas ministrações. A Bíblia não deve ser apenas algo que você lê e te dê sono. A Bíblia tem que tirar o seu sono. A Bíblia não é algo, não é uma biografia de Deus como foi tratado aqui. A Bíblia não é algo científico. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso muda tudo. A Bíblia tem que tirar o seu sono, tem que ser uma verdade. E agora eu queria orar, de olhos fechados, com a mão no coração. Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor preparou esse tempo, preparou esse dia, Jesus. Levanta, Pai, nessa igreja, homens e mulheres, crianças, Pai, que realmente irão apacentar ovelhas, que realmente irão, Jesus, fazer a sua vontade, que às vezes a sua vontade não é o mais fácil, mas é o que precisa ser feito, Jesus. Jesus, perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas.
Eu preciso de Ti, ai de mim, ai do Patrick, se não fosse a Sua infinita misericórdia. Nós não estamos aqui porque somos bons, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, Jesus. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui disponíveis a Ti. Levanta, Pai, nessa igreja, pessoas disponíveis, Jesus. Nós estamos disponíveis, Pai. Coloca uma chama dentro do coração dos seus filhos, e essa chama não se apagará, impactará o Vila Maria, impactará São Paulo, impactará o Brasil. Mas primeiro, nós estamos disponíveis a Ti. Amém? Em nome de Jesus.